Olá, sou Alexandre Peruzzo, cirurgião plástico aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e quero compartilhar com vocês minha experiência com o software da Arbreia Labs. O Arbreia Labs realmente me ajudou muito a melhorar a visibilidade nas redes sociais, porque cada cirurgia que eu faço, eu vou lá e coloco nos meus stories a previsão de como que vai ficar essa cirurgia e depois, graças à liberação do CFM, a gente consegue colocar o resultado pós-operatório também, que é muito compatível com aquela simulação. Mas o grande impacto é o branding de tecnologia que a gente agrega a nosso nome, a nossa marca, quando a gente usa um software de reconstrução 3D para a gente fazer essa previsão. Todas as pacientes que chegam aqui falam: doutor, eu quero que você faça aquela simulação para mim, porque eu quero ver como é que vai ficar. Então isso é poderosíssimo, porque perante a concorrência eu tenho muito mais tecnologia do que os outros. Isso faz com que aumente também meu ticket, aumente a confiança do paciente e também me mostre muito mais dedicado ao que eu faço. Eu meço a minha visibilidade nas redes sociais e o sucesso da contribuição do Arbreia Labs nisso pelas pacientes que vêm, pacientes novas que vêm em consulta. Todas elas pedem: doutor, qual é o momento que a gente vai fazer a simulação em 3 dimensões para eu ver como é que fica? Então, hoje virou um gatilho muito grande de especificidade a utilização do Arbreia Labs, porque eu meço esse sucesso do Arbreia Labs com o próprio pedido não estimulado dessas pacientes. Elas, sem eu comentar isso na consulta, elas já pedem que eu faça a simulação em 3D para elas. Tem esse cunho educacional. Então, como eu falei, o alinhamento dessa conversa, dessa informação que a gente consegue passar para a paciente e o alinhamento dessa expectativa são os pontos altos do software. Então esse software é um software que consegue fazer uma interface entre o que eu estou imaginando para a paciente e o que ela está imaginando para ela. E o software, eu formatando esse software do jeito que eu quero, eu consigo: olha, na tua cirurgia, pela minha experiência, a gente vai conseguir chegar até esse ponto. E aí nesse ponto ela fala: doutor, esse ponto para mim tá ok, eu gosto muito desse ponto, então vamos prosseguir com a cirurgia. Sinceramente, o software da Arbreia Labs, ele não é uma ferramenta poderosa para converter pacientes. Nenhuma paciente vai decidir fazer ou não fazer a cirurgia porque viu sua foto através de um software. Isso é realidade, a gente não pode negar. O que acontece, no entanto, é pacientes que estão muito inseguras e ficam mais tranquilas depois de verem a simulação em 3 dimensões. E essa tranquilidade é um fator muito importante para elas fazerem o fechamento da sua cirurgia. Porque as pacientes só compram o que elas entendem. Se elas não entendem, elas não fecham a cirurgia. Se a gente tem uma ferramenta para fazer elas entenderem melhor o pós-operatório, como é que vai ficar o resultado, elas têm uma tendência maior a fechar. Então, o Arbreia, isoladamente, não é algo que vai convencer a paciente a fechar a cirurgia, mas ele vai quebrar uma objeção, que é a objeção de como vai ficar a cirurgia no pós-operatório. Isso sim, a gente tem outros métodos para fazer isso: os moldes, fotos de outros pacientes, a explicação, desenhos feitos à mão. Tudo isso são ferramentas que substituíam o Arbreia antes dele vir. Porém, agora com o Arbreia a gente consegue quebrar essa objeção de como vai ficar o pós-operatório de uma maneira mais simples e mais eficiente. Então eu acho que o Arbreia não é um fator de convencimento para converter pacientes de consulta em cirurgia, mas ele é uma ferramenta para quebrar a objeção de como vai ficar esse resultado no pós-operatório. E isso sim é um fator de conversão fortíssimo de conversão de consultas em cirurgia.